Olá, eu sou a professora Priscila Guedes e nessa aula nós vamos ver como é possível encontrar raízes racionais para uma equação algébrica de coeficientes inteiros, caso essas raízes existam, né? Então, para isso, vamos verificar aqui nosso primeiro exemplo. Nós queremos determinar as raízes da equação 2x ao cubo menos x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a zero. Bem, é uma equação de grau 3. E se a gente observar, a soma dos coeficientes dessa equação é igual a zero. Então, significa que o 1 é uma raiz dessa equação, né? Então, eu posso utilizar o dispositivo de Briot-Ruffini para fatorar a minha equação. Então, aqui os coeficientes 2, menos 1, menos 2 e 1. Então, 1 vezes 2, 2, menos 1, 1. 1 vezes 1, 1, menos 2, menos 1. 1 vezes menos 1, mais 1, 0. Ou seja, a equação pode ser escrita como x menos 1, que multiplica 2x ao quadrado, mais x menos 1, que é igual a zero. Bem, então eu consegui reduzir, né? Fatorei, transformei o polinômio de grau 3 em um produto de um polinômio de grau 1 por um de grau 2. Então, se esse produto é zero, x menos 1 é igual a zero, ou 2x ao quadrado mais x menos 1 é igual a zero. Equação de segundo grau, eu vou resolver usando a fórmula que a gente conhece como fórmula de Bhaskara, né? Então, o discriminante vai ser igual a b ao quadrado, então 1 ao quadrado, que é 1, menos 4, vezes o a, que vale 2, vezes o c, que vale menos 1. Então, aqui eu tenho menos 4 vezes 2 vezes menos 1, vai dar mais 8, com 1 vai dar 9. Então, o valor de x vai ser igual a menos o b, então, menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de 9, dividido por 2 vezes o a. Então, o x vai ser igual a menos 1, mais ou menos 3, que é a raiz quadrada de 9, sobre 4. Então, nós vamos ter duas raízes, né? Que eu vou chamar aqui de x1, de x2. Então, menos 1 mais 3, 2. Dividido por 4, isso é igual a 1 meio. Menos 1 menos 3, menos 4. Dividido por 4, menos 1. Então, encontrei as outras duas raízes que faltavam. O conjunto solução da minha equação, ele tem o 1 meio e o menos 1. Bem, nós já resolvemos ao longo das aulas anteriores várias equações usando esse artifício, né? Quando a soma dos coeficientes da minha equação é igual a zero, nós sabemos que o 1 é sua raiz. Mas e se isso não acontecer? Será que esse nosso truque vai funcionar? É óbvio que não. E como é que a gente vai fazer se a equação tiver um grau maior que 2? Equações de grau 2, a gente tem a fórmula resolutiva. Bem, então a ideia hoje é essa. A gente vai ter um resultado, que nós vamos ver no outro quadro, que vai permitir que a gente busque raízes racionais de uma equação algébrica que tem os seus coeficientes inteiros, né? É importante a gente dizer que o resultado que a gente vai ver não garante que essas raízes racionais existam, mas se elas existirem, nós vamos
conseguir ter uma ideia de quem são as possíveis raízes para uma equação algébrica de coeficientes inteiros. Então, te segue aqui no outro quadro. Então, tá aqui o enunciado do resultado que vai nos ajudar a buscar raízes racionais de uma equação algébrica de coeficientes inteiros. Se um número racional P sobre Q, com P e Q primos entre si, é raiz da equação ANx elevado a n mais a n menos 1, x elevado a n menos 1, a soma até a1x mais a 0 igual a 0, sendo todos os coeficientes a n menos 1 até a 0 números inteiros, com a n diferente de 0, então o P é um divisor de A0 e o Q é um divisor de AN. Então, vamos provar esse resultado, né? Bem, se P sobre Q é raiz, então eu posso substituir o x por P sobre Q e vou manter a sentença verdadeira, né? Então, nós teremos AN, que multiplica P sobre Q elevado a n, mais a n menos 1, P sobre Q elevado a n menos 1, vou substituindo até A1 vezes P sobre Q, mais A0 igual a 0. Bem, vou agora multiplicar toda a minha equação por Q elevado a n. Vou sinalizar aqui para a gente não esquecer, né? Então, eu vou ter, aqui vai ficar AN, P elevado a n, sobre Q elevado a n vezes Q elevado a n, então, o denominador some, né? Então, a gente vai ter AN vezes P elevado a n. Mas, aqui no segundo termo, AN menos 1, que multiplica P elevado a n menos 1, Q elevado a n dividido por Q elevado a n menos 1 vai dar Q. E vou fazendo a multiplicação até A1 vezes P vezes Q elevado a n menos 1 mais A0 vezes Q elevado a n igual a 0. Bem, essa linha, né, essa equação, eu vou marcar ela aqui com asterisco, né, porque ela vai ser a nossa principal aqui, que vai ajudar a gente a terminar a nossa demonstração. Bem, então, a partir dela, eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar o AN vezes P elevado a n. Ou seja, eu vou subtrair todos esses termos aqui nos dois membros. Então, ele vai aparecer no segundo membro com sinal negativo, né? Então, nós teremos que AN vezes P elevado a n é igual. Todo mundo com sinal negativo. Todo mundo tem Q, eu vou colocar o Q em evidência. Então, menos Q, que vai multiplicar AN menos 1 vezes P elevado a n menos 1, somando até A1 vezes P vezes Q elevado a n menos 2, mais A0 vezes Q elevado a n menos 1. Então, vou fazer o seguinte. Tudo que está dentro do parêntese, eu vou chamar de alfa. E o que está dentro desse parêntese? Ó, essa é uma soma de produtos que sempre envolvem os coeficientes da equação, que são números inteiros, potências de P e Q. P e Q são inteiros, suas potências também são inteiras. Então, produtos de inteiros é inteiro, soma de inteiros também é um número inteiro. Então, eu posso garantir que o alfa, ele é um número inteiro. Ele pertence ao conjunto Z. Bem, se isso acontece,
eu posso reescrever como AN vezes P elevado a N, que é igual a menos Q vezes alfa. Bem, significa que o Q, ele tem que dividir esse produto aqui, né? Então, nós temos, vou continuar aqui embaixo, que o Q, ele divide AN vezes P elevado a N. Bem, mas a gente sabe que o MDC de P e de Q é igual a 1, porque eles são primos entre si. Significa que o Q não divide o P, muito menos a sua enésima potência. E vice-versa, né? A gente também pode afirmar que o P não divide o Q, nem nenhuma de suas potências. Então, como o MDC de Q e de P é igual a 1, nós podemos garantir que o Q, ele divide o AN. Senão, ele não vai conseguir dividir esse produto. Ok? Ou seja, descobrimos que o Q é um divisor de AN. Vou de novo olhar para a minha equação marcada aqui com asterisco, só que agora eu vou isolar o A0 QN. Vou fazer analogamente o que eu fiz no caso anterior. Então, se eu isolo o A0 QN, eu vou poder escrever os outros termos no outro membro com sinal de menos na frente, né? E colocando em evidência agora o P. Então, eu vou ter menos P, que multiplica AN vezes P elevado a N menos 1, mais AN menos 1 com P elevado a N menos 2 vezes Q. Então, vou fazer essa soma até o A1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, tudo que está entre os parênteses, eu vou chamar de beta. Pelo mesmo argumento do anterior, beta é um número inteiro. Então, se beta é um número inteiro, eu tenho que A0 vezes Q elevado a N é igual a menos P vezes beta. Então, o P tem que dividir esse produto aqui, né? Então, o P divide o A0 vezes Q elevado a N. Nós já vimos aqui que como o MDC de P, ó, aqui faltou, que o MDC de Q e P é 1, então o P não vai dividir o Q elevado a N, então o P tem que dividir o A0. Ou seja, P é um divisor de A0, né? Concluímos o resultado. P é divisor de A0 e Q é divisor de AN. E a gente encerra aqui essa aula.